Bem, boa noite a todos e a todas. Mais uma terça-feira aqui reunidos. Esse grupo tem por objetivo de nós lermos e analisarmos as obras de Beth Helling. O grupo foi criado pelo Dr. Hamilton, juntamente com a Alice, a coordenação da Alice e do Renato Bertatti. E hoje nós estamos iniciando na página 292, o amor consciente. Renato, boa noite, a você eu passo a palavra. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Valéria. Boa noite, Valéria. Boa noite. Boa noite. Então, Valéria, vamos começar, por favor. O amor consciente. Trazer à luz o amor de um filho é muitas vezes tudo o que pode e deve fazer um terapeuta consciente, seja qual for a carga que um filho tenha tomado sobre si em virtude desse amor. Ele sabe que está em sintonia com sua consciência e sente-se nobre e bom. Quando, porém, com a ajuda de um terapeuta compreensivo, o amor da criança pode ser revelado, talvez se revele também o caráter irrealizável de seu objetivo, pois é um amor que espera poder, através do próprio sacrifício, curar a pessoa querida, protegê-la da desgraça, expiar talvez sua culpa e tirá-la da infelicidade. E se a pessoa querida já morreu, espera poder resgatá-la dos mortos. Entretanto, quando se manifesta junto com o amor infantil, também o caráter infantil de seus objetivos, a criança, agora já crescida, percebe, embora dolorosamente, que com seu amor, com seus sacrifícios, não supera a doença, o destino e a morte dos outros, e que necessita aceitá-los impotente, mas corajosamente, dizendo sim a eles como são. Os objetivos do amor infantil e os meios usados para alcançá-los são assim desenganados, quando revelados, pois fazem parte de uma representação mágica do mundo que não subsiste diante do saber de um adulto. Porém, o amor subsiste. Trazido à luz, ele procura caminhos que também sejam a prova da luz. O mesmo amor que causou a doença busca, quando se associa à compreensão, uma outra solução, uma solução consciente, neutralizando assim, se ainda for possível, o agente causador da doença. Nesse particular, o médico e outros terapeutas talvez possam apontar direções. Isso só será possível se reconhecerem o amor da criança, para que ele possa ficar em evidência, e o honrarem, para que possa dirigir-se a algo novo e maior. Compulsão de desaparecer. Como fator condicionante de uma doença mortal, reconhecemos em frequência o propósito de um filho ou uma filha, diante de uma pessoa... Desculpa aí, caiu algo aqui. Diante de uma pessoa amada. Antes desapareça eu do que você. Na anorexia, o propósito é o seguinte: antes desapareça eu do que você, querido papai. Na esclerose múltipla, o propósito foi, no exemplo que vimos, antes desapareça eu... desculpa, gente. Antes desapareça eu do que você, querido papai. Na esclerose múltipla, o propósito foi, no exemplo que vimos, antes desapareça eu do que você, querida mamãe. Uma dinâmica semelhante acontecia antigamente com a tuberculose, que talvez por causa disto,
era denominada entre nós compulsão de desaparecer. A mesma dinâmica está presente também no suicídio e no acidente fatal. Mesmo que você vá, eu fico. Quando essa dinâmica se revela numa conversa com o enfermo, qual será a solução? Ajuda e cura. Como acontece com toda boa descrição de um problema, uma solução já está contida na descrição e atua através dela. A solução começa quando se traz à luz a frase que faz adoecer o paciente, com toda a força do amor que o move, a diz com ênfase, colocando-se diante da pessoa amada. Antes desapareça eu do que você. Nesse passo, é importante que se repita a frase tantas vezes quantas forem necessárias, até que a pessoa amada seja percebida e reconhecida pelo paciente como alguém que está diante dele e que, portanto, apesar de todo amor, é uma pessoa autônoma, separada dele. Caso contrário, permanecem a simbiose e a identificação, fracassando a diferenciação e a separação responsáveis pela cura. Quando se consegue dizer amorosamente essa frase, ela circunscreve os limites tanto da pessoa querida, do próprio eu, separando o próprio destino do destino da pessoa amada. Essa frase obriga a perceber não só o próprio amor, mas também o amor daquela pessoa, e obriga a reconhecer que aquilo que se deseja fazer em lugar da pessoa amada é para ela mais um peso do que uma ajuda. Então, é o momento de dizer à pessoa amada uma segunda frase. Querido pai, querida mãe, querido irmão, querida irmã, ou quem quer que seja, mesmo que você vá, eu fico. Às vezes, especialmente, quando a frase se dirige ao pai ou à mãe, o paciente ainda acrescenta, querido pai, querida mãe, abençoa-me, mesmo que você vá, eu ainda fique. Darei um exemplo a respeito. O pai de uma mulher tinha 2 irmãos deficientes. Um era surdo e outro psicótico. Ele se sentia atraído por seus irmãos e, por fidelidade a eles, desejava partilhar seu destino, mas não suportava a própria felicidade em face da desgraça deles. Mas sua filha percebeu o perigo e saltou na brecha. Ela colocou no lugar do pai, ao lado dos irmãos dele, e em seu coração disse ao pai, querido papai, antes desapareça eu e me junte aos meus irmãos do que você. E, querido papai, antes partilhe eu a desgraça com eles do que você. E tornou-se anorexa. Qual seria a solução para ela? Ela precisaria pedir aos irmãos do pai, mesmo que só interiormente, por favor, abençoe meu pai, se ele fica conosco, e abençoe-me se fico com meu pai. Eu sigo você, por trás do desejo de desaparecer do pai ou da mãe. O filho procura impedir com a frase, antes eu do que você. Existe frequentemente nos pais uma outra frase, eles a dizem como filhos a seus pais ou irmãos. Quando estes morreram cedo, contraíram uma longa doença, ou ficaram inválidos. A frase é, eu sigo você, ou, mais exatamente, eu
eu sigo você em sua doença, ou eu sigo você para a morte. Na família, a frase que atua primeiro é eu sigo você, é também uma frase infantil. Mais tarde, porém, quando essas crianças, por sua vez, se tornam pais, seus filhos impedem que a executem, então dizem, antes eu e você. Eu vivo ainda algum tempo. Quando a frase eu sigo você se revela como quadro de fundo de doenças graves, acidentes ou tentativas de suicídio, a solução que ajuda à cura consiste em que o filho, com toda a força do amor que o move, diga com ênfase, em que o filho, com toda a força do amor que o move, diga com ênfase, encarando a pessoa amada, querido pai, querida mãe, querida irmã, seja quem for, eu sigo com você. Aqui também é importante fazer com que a frase seja repetida tantas vezes quantas forem necessárias, até que a pessoa amada seja percebida e reconhecida como uma pessoa autônoma, que apesar de tudo amor é separada do próprio eu. Então o filho reconhece que o seu amor não ultrapassa os limites que o separam do ente querido e precisa deter-se diante desses limites. Aqui também a frase o obriga a reconhecer tanto o próprio amor quanto o da pessoa amada, e a entender que essa pessoa carrega e realiza melhor o seu destino quando ninguém a segue nele, muito menos o seu próprio filho. Então, o filho pode dizer ao morto, querido, também Então, o filho pode dizer ao morto, querido, também uma segunda frase, que realmente dispensa e libera da obrigação do seguimento funesto. Querido pai, querida mãe, querida irmã, ou seja quem for, você morreu, eu vivo ainda algum tempo, então também morrerei. Ou ainda, eu realizo a vida que me foi dada, enquanto durar, então também morrerei. Quando o filho vê que um de seus pais quer seguir na doença, na morte, alguém de sua família de origem, ele precisa dizer, querido pai, querida mãe, mesmo que você vá, eu fico, ou então, mesmo que você vá, eu lhe dou um lugar de honra, e você sempre continuará sendo meu pai, minha mãe, ou se algum dos pais cometeu suicídio, eu me curvo diante da sua decisão, diante de seu destino. Você sempre continuará sendo meu pai, minha mãe, e eu sempre continuarei sendo seu filho, sua filha. Ok, Valéria, vamos fazer uma pausa. Vamos ver se existe alguma pergunta ou algum comentário. No chat não tem nenhum comentário, nenhuma pergunta. Né? E alguém levantando a mão? Também não vejo ninguém com a mão levantada. Ok, então vamos continuar. Valéria, por favor. A fé que faz adoecer. As duas frases, antes eu, você, e eu sigo você, são ditas e realizadas com a consciência tranquila e com a certeza da inocência. Ao mesmo tempo, correspondem à mensagem cristã e ao modelo cristão. Por exemplo, a palavra de Jesus no Evangelho de São João. Ninguém tem maior amor do que quem ama, do que quem dá a vida por seus amigos, e o apelo a seus discípulos para segui-lo no caminho da cruz, até a morte.
A doutrina cristã da redenção, através do sofrimento e da morte, e o exemplo dos santos e heróis cristãos, confirmam a fé e a esperança da criança em que ela pode substituir outras pessoas, assumindo em seu lugar a doença, a desgraça ou a morte, ou ainda que pode, pagando a Deus e ao destino o mesmo preço, salvar outras pessoas da doença e do sofrimento através da sua própria doença e do seu próprio sofrimento, e arrancá-las da morte através da sua própria morte, ou ainda pode, se não conseguir na terra, uma salvação para as pessoas queridas, encontrá-las através de sua própria morte. O amor que cura. Quando existe tal envolvimento, a cura e a salvação ultrapassam os limites da simples intervenção médica e terapêutica. Elas exigem uma realização religiosa, uma conversão a algo maior que vá além do pensamento mágico e do desejo mágico e que os neutralize. Esse algo maior seria em oposição à promessa enganosa do céu, a terra. Quem diz sim à terra, diz sim tanto à sua plenitude, quanto ao fato de ter princípio e fim. Às vezes, o médico ou outro ajudante pode preparar e apoiar um tal ato, mas este não está em seu poder e não resulta de um método da mesma forma como um efeito resulta de uma causa. Este ato, quando é bem sucedido, exige o extremo e é experimentado como uma graça. Como exemplo dessa conversão a algo maior, trago aqui uma história que, com o título de A Fé Maior, já foi reproduzida na página 240, num contexto semelhante. Fé e amor. Certa noite, um homem sonhou que ouvia a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que eu te mostrarei e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus, tomou o filho, levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do filho, puxou a faca e queria sacrificá-lo. Mas então ouviu uma outra voz e, em vez de seu filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olha para o pai, como o pai olha para o filho, como a mulher olha para o homem, como o homem olha para a mulher, como eles olham para Deus, e como Deus, se existe, olha para eles. Um outro homem sonhou à noite e ouvia a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho único e querido filho, leva-o à montanha, eu te mostrarei, e ali oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus e lhe respondeu, encarando-o: isso eu não faço. Como o filho olha para o pai, como o pai olha para o filho, como a mulher olha para o homem, como o homem olha para a mulher, como eles olham para Deus. E como Deus, se existe, olha para eles. Doença como expiação. Uma outra dinâmica que provoca doenças, suicídios, acidentes e mortes é o desejo de expiar uma culpa. Encara-se como culpa, às vezes, o que foi obra do destino, sem possibilidade de interferência. Por exemplo, um aborto espontâneo, uma doença, deficiência ou morte prematura de uma criança,
O que ajuda nesse caso é olhar os mortos com amor, expor-se à dor e deixar em paz o que passou. Se por obra do destino acontece alguma coisa que causa danos a outros e proporciona a alguém alguma vantagem ou a salvação e a vida, isso é experimentado também como culpa. Por exemplo, a morte da mãe no nascimento de uma criança. Mas existe também a culpa verdadeira, de responsabilidade pessoal. Por exemplo, quando alguém, sem necessidade, entregou ou abortou um filho, ou quando exigiu de outros ou lhes causou algo de grave. Para apagar uma culpa, quer resulte do destino ou de ato pessoal, recorre-se frequentemente à expiação, pagando com danos próprios pelos prejuízos infligidos a outros. Assim, pretende-se abater a culpa com a expiação e restituir o equilíbrio. Esses processos expiatórios, por mais danosos que sejam para todos os envolvidos, são também incentivados por doutrinas, exemplos religiosos, por exemplo, pela fé na redenção, através do sofrimento da morte e na purificação do pecado e da culpa, através da autopunição e do sofrimento externo. Compensar pela expiação duplica o sofrimento. A expiação satisfaz a nossa necessidade de compensação, mas o que realmente se consegue quando a compensação é buscada através da doença, de um acidente ou da morte? Nesse caso, haverá 2 prejudicados, ao invés de 1, ou 2 mortos e não apenas 1. Pior ainda, para as vítimas da culpa, a expiação duplica o dano e a infelicidade, porque sua desgraça alimentará uma outra desgraça, seu dano provocará novos danos e sua morte acarretará outra morte. Há outra coisa a considerar. A expiação é um recurso barato, como o pensamento mágico e a ação mágica. Nessa ótica, a salvação do outro resulta exclusivamente da própria desgraça e o sofrimento assumido. Basta para que o outro se salve. Acredita-se que o sofrimento e a morte serão suficientes, sem que se encare a relação e se sinta outra pessoa, sem que, com ela, diante dos olhos, se sinta a dor pela sua desgraça, e sem que precise fazer com o consentimento e a bênção dessa pessoa algo de bom pelos outros. Na expiação, paga-se também com a mesma moeda. A ação é substituída pelo sofrimento, a vida pela morte e a culpa pela expiação. E acredita-se que o sofrimento e a morte são suficientes, sem ação e sem realização. E assim como as frases antes eu do que você e eu sigo você, ao serem executadas, apenas aumentam a desgraça, o sofrimento e a morte. Assim também a expiação, quando consumada, produz os mesmos efeitos. Um filho cuja mãe faleceu no parto sente-se permanentemente culpado diante dela, porque ela pagou pela vida dele com a própria morte. Ora, quando o filho expia por isso, deixando-se ficar mal, isto é quando se recusa a tomar sua vida, apesar de ela ter custado a morte da mãe, ou quando chega a suicidar-se em ato de expiação. Então a desgraça é duplamente funesta para a mãe, pois o filho não tomou a vida que ela lhe deu, não respeitou o amor da mãe e sua disposição de lhe dar tudo. Portanto, a morte dela foi inútil. Pior ainda, em vez da vida e da felicidade, trouxe uma nova desgraça, pois ao invés de uma morte,
aconteceram duas. Se quisermos ajudar um filho nessa situação, devemos ter em mente que, além do desejo da expiação, ele tem também um outro desejo, antes eu do que você, ou eu sigo você. Assim, só poderemos lidar positivamente com o desejo funesto de expiação, curando, se conseguirmos também a solução positiva com essas duas frases. A compreensão através do tomar e da ação reconciliadora. Qual é para esse filho a solução que convém a ele e a sua mãe? Ele precisa dizer: querida mamãe, se você já pagou um preço tão alto por minha vida, que isso não tenha sido em vão. Farei dela algo de bom, em sua memória, em sua homenagem. Mas então o filho precisa agir, produzir e viver em vez de sofrer, fracassar e morrer. Agindo assim, estará ligado à mãe de uma forma muito diversa do que seguindo-a na desgraça e na morte. Quando o filho desaparece em simbiose com a mãe, está ligado a ela apenas de forma cega e inconsciente. Quando, porém, em memória da mãe e de sua morte, produz algo que promova a vida, quando toma sua vida e dela dá a outros, então liga-se à mãe de uma forma totalmente diversa e vê-se amando na presença dela. Pois quando recebe e preenche sua vida dessa maneira, tem a mãe diante dos olhos e a leva no coração. Então fluem para o filho as bênçãos e a força da mãe, porque a partir do amor a ela, ele faz de sua vida algo de especial. A diferença da compensação pela expiação, que é uma compensação pela fatalidade, pelo dano e pela morte. Esta seria uma compensação pelo bem, diversamente da compensação pela expiação. É um recurso barato, que tira e prejudica sem reconciliar. A compensação pelo bem é muito cara, porém traz bênção e tem mais condições de fazer com que a mãe e os filhos se reconciliem com seus próprios destinos, pois o bem que esse filho realiza em memória de sua mãe acontece através dela. Através do filho, ela tem parte nisso, e assim continua a viver e a atuar. Esta seria a diferença de uma compensação mágica, uma compensação adequada à Terra. Ela segue em a compreensão de que nossa vida é única e, ao extinguir-se, abre um lugar para quem chega, mesmo depois de extinta. Ela nutre a vida presente. Ok, Valéria, vamos fazer mais uma pausa. Vamos ver se existe alguma pergunta, algum comentário. Eu tenho. Tem uma pergunta, Rosa, só um instantinho, a Cristiane tem uma pergunta que ela já colocou no site, no chat, ela colocou no site. Cristiane, eu vou abrir seu microfone, você quer fazer a pergunta? Ah, sim. Me escutam? Sim. Estou ouvindo. Oi, Cristiane. A respeito de... Porque, assim, quando na leitura anterior, né, nós estamos falando muito dessa questão do amor que salva, do filho que se coloca, essa busca do Salvador, né? E quando se trata de um país que culturalmente é cristão, que tem a necessidade de buscar Salvador, né? E que, assim, vê como natural essa questão de sempre estar ajudando devido a raízes cristãs. E nesse caso, como é que eu diria assim, tem como sistemicamente
não só do núcleo familiar, também se estender para o núcleo nacional? Não, isso permanece no núcleo familiar, mesmo porque, mesmo um país sendo predominantemente de uma religião, sempre existem outras religiões que atuam também, ou pessoas que a vivem de forma mais secreta ou de forma mais aberta. Então, por exemplo, o Brasil é predominantemente um país de cristãos, mas existem muitas outras crenças através disso, e embora exista esse pensamento cristão coletivo, essa dinâmica do eu sigo você ou eu salvo você, embora isso esteja ligado a uma cultura cristã, ela não é limitada a essa cultura cristã. E esse pensamento mágico, embora ele esteja mais evidenciado dentro da cultura cristã, esse pensamento mágico transcende uma cultura religiosa. E ele está presente também dentro de outras culturas, como dentro da cultura judaica, como dentro de outras cultura islâmica. Então, isso é uma dinâmica muito ligada ao sistema, embora muitas vezes esteja alinhado a alguns tipos de religião. Mas, basicamente, a origem disso vem desse amor mágico, onde a criança acredita que, através do seu amor, ela pode salvar o pai, a mãe, ou o irmão, ou alguém da família. Então, embora exista em algumas culturas religiosas esse tipo de crença, isso não vem puramente de uma cultura religiosa, vem de uma mentalidade ou de um impulso infantil, intrínseco infantil, aonde a pessoa, a criança, no caso, ela acredita que o seu amor tem essa capacidade de salvação. Então, quando nós olhamos para isso, quando nós tratamos disso, nos chega um cliente com esse tipo de dinâmica, o que ajuda ele ser confrontado com esse amor. O que ajuda ele perceber que atrás desse impulso de querer morrer, do eu sigo você, ou antes eu do que você, que isso nada mais é do que uma expressão de amor. E quando isso é dito, isso é expresso, via de regra, a pessoa a quem ele quer morrer, ou a pessoa a quem ele quer seguir, ele vai perceber no olhar dessa pessoa, desse representante, que a reação dessa pessoa não é uma reação positiva, o que aprova isso. Então, ao se frustrar com isso, essa pessoa que quer morrer ou que quer desaparecer no lugar dessa pessoa que ama, ao ela perceber que o outro não aprova isso, essa pessoa agora ela perde essa inocência infantil que ela vive dentro dessa dinâmica, mas que agora, diante desse olhar de desaprovação do outro, ela invariavelmente tem que se deparar com esse limite de que expressar esse amor através do sacrifício ou mesmo da expiação não é algo que vai resolver ou que o outro vai tomar, a outra parte, ou a outra parte vai receber como algo positivo. Então, quando a gente confronta o cliente que vive esse amor infantil com essa realidade, ele invariavelmente não tem mais a força de fazer isso. Porque a força dele vem dessa inocência, a força dele vem dessa crença infantil de que se eu amar através do sacrifício, morrendo, seguindo ou desaparecendo, eu vou estar salvando. E quando eu percebo, ao dizer isso para a pessoa que eu amo, para a pessoa por quem eu quero fazer isso, que o outro não concorda, que o outro não aceita isso, essa pessoa ela deixa ela viver esse amor inocente,
ela perde essa inocência fantasiosa e aí ela tem que se deparar como um adulto e se relacionar com a frustração de que isso não resolve e não salva. Portanto, mais importante do que estar preocupado se isso está relacionado a uma religião ou outra, o mais importante é confrontar o cliente que vive esse amor infantil com essa realidade. Só isso, de fato, pode ajudá-lo a acordar desse transe infantil e dessa forma não saudável de expressar esse amor. Ok? Ok, obrigada. Nada. Mais alguém? Rosa. Posso falar? Oi, Rosa, boa noite, pode falar. Boa noite. Olha, sabe o que eu estava pensando? A gente está falando a nível de criança, a nível individual de sistema familiar. Mas e a nível macro, a nível de sistema, da lei do equilíbrio mesmo, aquelas compensações que o próprio sistema faz para que, por exemplo, se uma família abusou de escravos ou tirou dinheiro indevidamente, os seus descendentes também por expiação, sei lá, por identificação com as vítimas, eles também não prosperam, né? Uhum. Aí seria uma expiação pelo bem? O amor mágico dentro disso, sim, seria uma expiação pelo bem. Mas isso não honra, de fato, as pessoas prejudicadas. Isso, pelo contrário, prejudica e leva adiante esse sofrimento dentro dessa situação. Então, eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Então, se um pai mata uma pessoa, certo? O filho querer ir para a cadeia no lugar do pai ameniza o sofrimento do pai ou ameniza o sofrimento das pessoas que morreram? Não resolve. Isso não resolve. Então, isso é um amor mágico, um amor infantil, onde um filho ele quer pagar a culpa que o pai carrega e, através disso, honrar aqueles que foram prejudicados, como, por exemplo, numa situação de escravos. Então, o que liberta essa pessoa não é ela honrar as pessoas prejudicadas se sacrificando. Isso aprisiona e isso não traz paz para ninguém. O que, numa situação dessa, ajudaria? É esse filho que, de alguma forma, se sente expiando essa culpa, não se dando direito, é esse filho olhar para esses escravos e dizer: eu reconheço que a minha família se beneficiou às custas do sofrimento de vocês. E eu honro vocês e tudo aquilo que vocês ajudaram e acrescentaram à nossa família. Porém, eu deixo com você, papai ou vovô, o peso daquilo que você fez. E eu vivo a minha vida como forma de agradecer a você, papai, e a vocês por tudo que fizeram. Então, o sofrimento e o sacrifício para expiar os escravos ou pessoas que foram prejudicadas à família, isso não é uma coisa que traz paz e que liberta as pessoas dentro dessa dinâmica. E sim, o reconhecimento disso. Então, isso é o que ajuda, isso é o que pode libertar. Eu fui claro ou ainda não o suficiente? É isso mesmo. Tá, porque caso contrário, se isso resolvesse, o meu pai matou alguém, então, por amor a você, papai, eu vou na cadeia e você fica solto. O pai fica feliz, os assassinos se sentem compensados, Também tudo não. fica em paz, isso se resolve? Não resolve. Então, isso também a expiação é uma forma infantil
de buscar uma compensação de algo. Portanto, isso não resolve. Sempre. A compensação, ela só atua de forma libertadora quando eu posso honrar as pessoas que foram prejudicadas e dar a elas um lugar, e quando eu faço disso algo bom, e desse algo bom eu dedico a essas pessoas com honra aquilo do qual eu vou fazer. Isso pode soltar, isso pode liberar. Agora, ficar sofrendo para expiar isso aprisiona. Não só perturbam os mortos, como também aprisionam os vivos e aprisiona também aquelas pessoas da família ao qual estava ligado tudo isso. Então, as ações e os atos de uma pessoa dentro de uma geração, elas devem permanecer naquela geração. Quando eu busco essa compensação, levando isso para outra geração, isso não traz força nem para a família e muito menos se faz justiça, porque se leva adiante o problema, porque se busca uma expiação como solução de algo que, na verdade, não soluciona, só se propaga adiante esse sofrimento, aprisionando todos dentro da situação. Ok. Mais alguém? Mais alguma pergunta ou algum comentário? Marilis tem uma pergunta, Renato. Pois não. Marilis, pode fazer a pergunta? Acho que tem que abrir o microfone dela, Agenor. Oi? Oi, Marilis, boa noite. Oi, boa noite, Renato. Acho que está instável aqui. Eu fiquei pensando nas doenças sistêmicas, no sistema das famílias, né? É esse mesmo raciocínio? Sim, de alguma forma, esse mesmo raciocínio. Quando a doença é uma expiação, ela é fruto de uma culpa que está presente dentro da família. Ficar adoecendo por gerações para expiar a culpa de alguém não resolve nada, pelo contrário, aprisiona e perturba as pessoas ao qual, ou na geração do qual isso surgiu. É a mesma coisa. Isso tudo é amor mágico, isso tudo é amor infantil. Eu sofro no seu lugar, eu sigo você, ou eu desapareço para que você fique. Tudo isso são dinâmicas infantis que não só aprisionam as pessoas, como isso não traz solução. Isso leva adiante o problema para outra geração. Ok, Renata. Obrigada. Imagina. Não tem mais nenhuma pergunta, Renato. Ok, então, Valéria, vamos continuar, por favor. Precisamos abrir o microfone da Valéria. Tentando aqui, Renato, não está conseguindo abrir. Valéria, você não consegue abrir? Aí, abriu. Consegui. A compensação através do tomar e da ação reconciliadora. Qual é para esse filho a solução que convém a ele e a sua mãe? Ele precisa dizer: querida mamãe, se você já pagou um preço tão alto por minha vida, isso não tenha sido em vão. Farei dela algo bom em sua memória e em sua homenagem. Mas então o filho precisa agir, produzir, viver, em vez de sofrer, fracassar e morrer. Agindo assim, estará ligado à mãe de uma forma muito diversa do que seguindo-a na desgraça e na morte. Quando o filho desaparece, em simbiose com a mãe, está ligado a ela apenas de forma cega e inconsciente. Quando, porém, em memória da mãe e de sua morte, produz algo que promova a vida, quando toma sua vida e dela dá a outros, então liga-se à mãe de uma forma totalmente diversa e vê-se
amando na presença dela. Pois quando recebe e preenche sua vida dessa maneira, tem a mãe diante dos olhos e a leva no coração. Então fluem para o filho as bênçãos e a força da mãe, porque a partir do amor a ela, ele faz de sua vida algo especial. A diferença da compensação pela expiação é uma compensação pela fatalidade, pelo dano e pela morte. Esta seria uma compensação pelo bem, diversamente da compensação pela expiação. É um recurso barato, que tira e prejudica sem reconciliar. A compensação pelo bem é muito cara, porém traz bênção e tem mais condições de fazer com que a mãe e os filhos se reconciliem com seus próprios destinos, pois o bem que esse filho realiza em memória de sua mãe acontece através dela, através do filho. Ela tem parte nisso e assim continua a viver e a atuar. Esta seria a diferença de uma compensação mágica, uma compensação adequada à Terra. Ela segue a compreensão de que nossa vida é única e que, ao extinguir-se, abre um lugar para quem chega, mesmo depois de extinta. Ela nutre a vida presente. Valéria, quero fazer um pequeno intervalo. Então, observem que a compensação que liberta, como ele está explicando aqui, é quando eu faço daquele acontecimento, ou daquela tragédia, ou daquela usurpação, quando eu reconheço esse destino difícil dessas pessoas e eu honro elas fazendo algo de bom da minha vida. Isso liberta. Isso é a compensação positiva que ele chama aqui. Onde eu reconheço o destino trágico ou o destino difícil, seja porque a mãe que morreu cedo, seja porque os escravos que foram sacrificados, não importa. Onde eu reconheço isso, mas eu faço da minha vida algo bom e dedico com honra a essas pessoas, seja a mãe ou essas pessoas prejudicadas, eu dedico fazendo algo de bom da minha vida e dedico isso, essas conquistas, a essas pessoas ou a essas raças que de alguma forma foram prejudicadas. Isso liberta, é a compensação positiva, e não a expiação, onde você sofre como forma de demonstrar amor. Isso não ajuda. Ele acaba de falar isso aqui, o que eu disse antes, ele está explicando isso muito bem aqui, Bert. Vamos continuar. A expiação é um substitutivo para a relação. A expiação é um recurso para não encarar a relação, mas através dela tratamos a culpa como uma coisa, pagando por um dano com algo que também nos custa. Porém, se fiz injustiça a alguém, causei sua infelicidade e lhe infligi um dano irreparável ao corpo e à vida, o que pode produzir essa expiação? Buscar alívio pela expiação, prejudicando a mim mesmo, é algo que só posso fazer quando perco de vista outra pessoa, pois quando a tenho diante dos olhos, sou forçado a reconhecer que pretendo anular pela expiação algo que necessariamente permanece. Isso deve ser igualmente levado em conta no caso de uma culpa que envolva responsabilidade pessoal. Frequentemente, para expiar por um aborto ou para a perda de um filho, uma mãe contrai uma doença grave ou abre mão da relação com o pai da criança, renunciando a um novo relacionamento. A expiação por uma culpa pessoal também se realiza de uma forma inconsciente, mesmo que seja conscientemente negada ou explicada. Junto com a necessidade de expiar, aparece ainda nas mães, de vez em quando, o desejo de seguir a criança morta, da mesma forma como um filho deseja seguir a mãe morta. Entretanto, talvez possamos supor que uma criança que morra por culpa da mãe também esteja dizendo a ela: antes eu do que você. Nesse caso, se a mãe adoece e morre como expiação,
a morte da criança por amor a ela terá sido inútil. Também no caso da culpa pessoal, a solução consiste em substituir a expiação pela ação reconciliadora. Isso acontece quando se olha nos olhos da pessoa a quem se fez algo de injusto ou de quem se exigiu algo de mal. Por exemplo, quando a mãe olha nos olhos de uma criança abortada, negada ou abandonada, ele diz: sinto muito, e agora eu lhe dou um lugar em meu coração. Eu reparo isso na medida em que posso repará-lo, e ainda você terá parte no bem que eu fizer em sua memória, e com você diante dos meus olhos. Então a culpa não terá sido em vão, pois o bem que a mãe ou a pessoa de quem se trate realiza em memória dessa criança acontece com a criança e através dela. Ela toma parte nisso e permanece por algum tempo em ligação com a mãe e com as suas ações. Na terra, a culpa passa. A respeito da culpa, é preciso ter em vista mais uma coisa. Ela passa e precisa ter o direito de passar. Uma culpa eterna só existe na perspectiva do céu. Na terra, a culpa é passageira, como tudo nela também passa depois de algum tempo. Doença como expiação e lugar de outros. A culpa e a expiação também são frequentemente assumidas na família e no grupo familiar. Um filho ou um parceiro também pode dizer: antes eu do que você, no que tange a culpa e a expiação, assumindo a culpa e suas consequências quando outros se recusam a isso. Um grupo, uma mãe contou que se recusara a acolher sua mãe idosa e a deixara num asilo de velhos. Na mesma semana, uma de suas filhas ficou anoréxica, vestiu-se de preto e passou a visitar um asilo 2 vezes por semana para cuidar de pessoas idosas. Entretanto, ninguém sequer, a própria filha, perceber a conexão com o ato da mãe. Doença como consequência da recusa de tomar os pais. Uma outra atitude que leva a doenças graves é a recusa do filho em tomar amorosamente seus pais e honrá-los como seus pais. Esses filhos se elevam acima da terra, porque diante de um céu ou de uma outra coisa elevada, consideram-se melhor e escolhidos. Doentes de câncer, por exemplo, que preferem morrer a se inclinar diante de sua mãe e de seu pai. Honrar os seus pais era honrar a terra. Quem crê no céu talvez acredite que pode, com sua ajuda, elevar-se acima da terra e acima dos pais. Porém, honrar os pais era honrar a terra. Honrar os pais significa tomá-los e amá-los como eles são. E honrar a terra significa tomá-la e amá-la como ela é, com a vida e a morte, a saúde e a doença, o início e o fim. Isso, porém, constitui propriamente o ato religioso denominado, antigamente, devoção e adoração. É experimentado como o despojamento extremo que a tudo toma e tudo dá, com amor. Vou ilustrar isso com uma história. Poderia chamar-se 2 tipos de felicidade, mas aqui recebe outro nome. O não ser. Um monge que andava buscando pediu a um mercador uma esmola. O mercador se deteve por um momento e, ao dar-lhe o que pedia, perguntou ao monge: como é possível que você me peça o que lhe falta para viver e, no entanto, precise menosprezar a mim e ao meu modo de vida e lhe proporcionamos isso? O monge lhe respondeu: em uma comparação com o último que busco, o resto parece desprezível. Mas o mercador perguntou ainda:
Se existe um último, como pode ser algo que alguém possa buscar e encontrar como se estivesse no fim de um caminho? Como poderia alguém sair ao seu encontro como se fosse uma coisa entre outras e muitas e apossar-se dele, mais do que de outros e muitos? E, inversamente, como poderia alguém afastar-se desse último, ser menos conduzido por ele ou estar menos a seu serviço do que as outras pessoas? O monge retrucou, encontrou o último, quem renuncia ao próximo e ao presente. Mas o mercador ainda ponderou: se existe o último, ele está perto de cada pessoa, mesmo que esteja oculto, no que nos aparece e no que permanece, assim como em cada ser se oculta um não ser, e em cada agora um antes e um depois, comparado ao ser, do que experimentamos como fugaz e limitado. O não ser nos parece infinito, como de onde para onde, comparados ao agora. Porém, o não ser se revela a nós no ser, assim como de onde e para onde se revelam no agora. O não ser, como a noite e como a morte, é um início desconhecido, e só por um breve instante, como um raio, nos abre seu olho no ser. Assim também o último só se aproxima de nós no que está perto e brilha agora. Então o monge perguntou por sua vez: se o que você diz fosse verdade, o que restaria ainda a mim e a você? O mercador respondeu ainda: nos restaria por algum tempo a terra. Veja também. Ok, Valéria, vamos Ok. parar. Vamos fazer um intervalo, uma pausa, ver se existem perguntas ou comentários. Já está quase no nosso horário. E esse próximo capítulo é mais longo. Não tem sentido nós entrarmos agora. Renato, no chat não tem nenhum comentário, nenhuma pergunta. Alguém? A Cristiane está levantando a mão. Sim, Renato. Só a respeito mesmo desse poema, O Não Ser, gostaria que você fizesse uma breve, se possível, né, uma breve síntese, porque assim, para mim pareceu que é aquilo que eu nego cria força, alguma coisa nesse sentido. Porque esse não ser parece que ele cria uma força igual ao ser, né? Olha, não sei se eu consigo fazer uma síntese da profundidade que tem tudo isso, Valéria, porque aqui esse poema ele trata de questões muito profundas, aonde não sei se é possível fazer um resumo ou explicá-lo melhor. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo encontrar palavras que possam traduzir de outra forma tudo que se contém e a profundidade e a dimensão que isso contém. Bom, eu vou tentar falar alguma coisa acerca disso, mas eu sei que isso tem uma profundidade que é difícil de alcançar em palavras. Quando nós estamos identificados com algo, como, por exemplo, o ser, né? De alguma forma, nós acreditamos que aquilo que nós somos ou aquilo que nós acreditamos, isso de alguma forma supera aquilo que outros são ou acreditam.
né? Então, o ser significa nesse sentido, e apenas nesse sentido, que aquilo que eu vivo ou aquilo que eu busco é superior àquilo que o outro vive e àquilo que o outro busca. Isso nos coloca constantemente numa dinâmica onde alguém se sente superior e vê o outro como inferior, ou vice-versa. Ou você se sente inferior e olha para o outro como superior. Então, se relacionar com a vida dessa forma nos coloca constantemente num estado de conflito. Por quê? Porque é viver a vida através de uma comparação, é viver a vida através de valores, é viver a vida através de crenças essas aonde, por fidelidade a um valor, a uma crença, eu me coloco acima do outro ou de outros. E outros se colocam muitas vezes também acima de mim e de outros. E ao contrário também existe. Muitos se colocam abaixo e olham para o outro como estando acima ou sendo superior. Então, se relacionar com a vida dessa forma é viver numa constante dinâmica aonde eu busco por algo constantemente e que eu nunca alcanço. E quando eu alcanço isso, algo novo se mostra e eu estou constantemente numa busca onde envolve uma comparação, onde envolve valores e onde envolve crenças. Então, se você vê como ele termina, como o mercador respondeu, como que tudo isso termina, tanto para o monge quanto para o mercador. Ainda nos resta por algum tempo o quê? A terra. Aonde na terra todos são o quê? Puramente humanos. O monge não é melhor e o mercador não é pior, não é melhor. Assim como o monge, de alguma forma, se sente superior ao mercador, ou o mercador que, de alguma forma, tenta diminuir o monge com toda a sua questão espiritual, né? Então, você vê que o mercador questiona coisas do monge e o monge questiona a situação do mercador. Então, você vê que existe uma disputa entre o espiritual e o terreno. E, na verdade, o que acontece é que ambos estão diante dessa realidade, que é a terra e a morte que nos espera, ambos do mesmo jeito. Não importa se eu sou monge, se eu sou iluminado, se eu sou um mercador, ou não importa o que eu seja. Na verdade, a morte aguarda todos da mesma forma. E a terra acolhe todos e recebe a todos também do mesmo jeito. Então, essa seria uma outra forma de colocar tudo isso que está contido nesse poema. Não sei se ajuda muito, mas é que é algo muito sutil e muito profundo. Com certeza, muito profundo. Assim, há um tempo, e assim, esse poema era um dos que me deixava assim intrigada, mas obrigada, Renato. Imagina, Cristina. Obrigado mesmo, nossa. Muito obrigado. Imagina, gente. Mais alguma pergunta ou mais alguma observação? Não, Renato, ninguém. Ok. Então, eu devolvo a palavra a você. Quero dizer a Valéria, muito obrigado pela leitura. Muito obrigado a todas pela participação em perguntas ou comentários e também pela presença de todos. Isso é o que traz essa força e essa conexão de todos nós. Então, eu devolvo a palavra a você e tenham todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Renato. Muito obrigado a todos. Obrigada. Renato, com essa brilhante relação. E até a próxima terça-feira. Até a próxima. Todos juntos, se assim o Criador permitir. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada.